Chanceler Mauro Vieira, elas são uma exigência uma exigência funcional. Ou o ministro se explica ou ele se autodesmoraliza, porque o chanceler vem vendendo a expectativa de que os brasileiros vão deixar a faixa de Gaza nesta semana, desde sexta-feira da semana passada. E ele faz isso a partir dos contatos que mantém, sobretudo com o colega dele, israelense. O chanceler Mauro Vieira diz que os contatos são claros e objetivos. Os contatos dele com o chanceler israelense são claros e objetivos. A julgar pelos resultados, esses contatos, de fato, são claros como a noite e tão objetivos e diretos quanto um zigue-zague. Ninguém gosta do que não entende. E as versões, seja do lado de quem autoriza a formação da lista, seja do lado de quem se frustra com a impossibilidade de retirar os seus patrícios da zona de guerra, dos dois lados, as versões são incompreensíveis. A única regra que parece vigorar na fronteira do Egito com a faixa de Gaza é a falta de transparência. Está estabelecido, e o embaixador explicou, o chanceler Mauro Vieira explicou isso na entrevista, que os feridos têm prioridade na passagem de Rafah, que está ali na fronteira. Sai de Gaza para o Egito por meio desta passagem. Os feridos têm prioridade. Quem administra, o embaixador deixou muito claro que quem dá a palavra final é Israel. Ora, se Israel avalia que determinada ambulância não pode passar por qualquer razão, está transportando terrorista, os feridos são suspeitos. Se os feridos não podem passar, por que não autorizar a passagem daqueles que já estão lá na fronteira, como era o caso hoje de um grupo pequeno de 34 brasileiros? É compreensível que os feridos tenham prioridade na passagem, para cruzar a fronteira. O que não é compreensível é, não havendo feridos que Israel julgue habilitados para cruzar a fronteira, por que não abre a fronteira para os outros que estão lá, que não estão feridos, senão na alma, por serem impedidos de deixar a zona de guerra? Então, é tudo muito incompreensível, Fabiola. O ministro disse que a lista de brasileiros é pequena e nem por isso nós deixamos de nos esforçar para repatriá-los. Não se discute o esforço do Itamaraty, do governo brasileiro, para repatriar essas 34 pessoas que estão lá ávidas por deixar a zona de guerra. Agora, tudo é muito incompreensível. E o ministro poderia ter sido um pouco mais agudo, a meu juízo, em relação aos comentários. Poderia explicar, por exemplo, por que os brasileiros que estavam desde cedo na porta de saída da faixa de Gaza tiveram que voltar para os seus refúgios, se não havia prisioneiros feridos, ou se não havia feridos para cruzar a fronteira. Não há uma explicação plausível para isso. Então, como disse o chanceler, tudo a seu juízo está claro e objetivo. Eu não vejo clareza. Acho que está claro como a noite e objetivo e direto como o movimento de zigue-zague, Fabiola. Isso é tão interessante, né, José? Daqui a pouquinho a gente vai ter até a oportunidade de entrevistar um professor de relações internacionais para a gente entender até que ponto, o momento em que a gente vive agora, pensa isso, né? A gente tem um ônibus com 34 brasileiros que depende de negociações diplomáticas entre vários países, principalmente Egito ali e Israel, principalmente Israel, né? E aí o que faz a diplomacia brasileira? Vai ser mais dura para conseguiu a liberação, eles estão na lista. Agora a negociação não depende nem do Brasil. O que o Brasil tinha de possibilidade já foi feito, conseguiu, estão na lista, estão na fronteira, esperando a porta abrir. O que fazer, né, Thales? É extremamente delicado. Que uso de palavras é esse para que eles não sejam retidos e, de repente, volte atrás tudo, né? É algo extremamente cuidadoso, né, Thales? Nós somos reféns do cinismo
da diplomacia israelense, do governo israelense, estamos reféns disso e reféns da falta de informação deles. Acho que a diplomacia brasileira ela está se comportando da melhor maneira possível, né? Ela está de mãos atadas, deixando todos. Até foi cobrada uma taxa, é natural essa taxa, mais uma taxa para os brasileiros saírem, é uma espécie de visto, né? De US$ 10. Os brasileiros, quando passarem pelo Egito, têm que pagar ao governo do Egito, cada um cerca de US$ 10. E aí, até essa taxa, disse o ministro, já foi, inclusive, paga. Então, não tem mais o que fazer, a não ser ali esperar que Israel cumpra a palavra dele. Objetivamente, é o que o ministro já disse objetivamente. O ministro das Relações Exteriores de Israel me garantiu que sairiam na quarta-feira. Não cumpriu. Disse que havia problemas. Nós estamos aguardando. Pagamos tudo que foi, fizemos tudo necessário. Estávamos hoje aqui prontos para sair. Continuou Israel não cumprindo. Vamos ver se amanhã nós já estamos na lista, que é coisa que antes não estávamos, né? Já estamos na lista. Agora vamos esperar para sair. Só que estamos na mão de uma articulação que está me parecendo malcerosa do governo israelense e de seus representantes, lá na faixa de Gaza e aqui no Brasil, inclusive. Lembrando que a gente ontem entrevistou o embaixador de Israel no Brasil e ele disse que não era uma questão política, mas que não sabia os critérios e não sabia explicar, porque até então o Brasil não estava nessas listas. Depois dessa declaração, o Brasil apareceu na lista, né? E depois de muita pressão, inclusive que começou aqui em relação à postura do próprio embaixador que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, sem chamar integrantes do governo para uma reunião que aconteceu em Brasília, uma reunião que teve uma imagem ali meio como se uma reunião oficial, estávamos falando de um embaixador de um país, né, o embaixador de Israel no Brasil, sem uma autoridade brasileira no momento, e sim uma ex-autoridade. Isso que chamou muita atenção nessa reunião do embaixador com justamente Jair Bolsonaro, enquanto todas as autoridades brasileiras responsáveis estavam negociando a saída dos brasileiros. Então é algo que é bem delicado, como a gente trouxe aqui desde o início do programa. Fala, Josias. E um aspecto, Fabiola, que é preciso mencionar, porque a diplomacia, de fato, traz o significado no nome, né? Normalmente funciona melhor quando é macia, mas há ocasiões em que a diplomacia precisa ser menos macia. E essa é uma das ocasiões. O chanceler Mauro Vieira, a meu juízo, deveria ter sido um pouco mais incisivo, sob pena de as autoridades que estão dialogando com ele em Israel imaginarem que a matéria-prima para que eles tratem a diplomacia brasileira como um amontoado de imbecis. Porque é razoável e compreensível que os feridos tenham prioridade na passagem da fronteira de Gaza para o Egito. Mas se não há feridos, se os feridos não foram aferidos pela vigilância, pela fiscalização de Israel, a lista de brasileiros continha 34 nomes que Israel já havia escrutinado e avalizado. Quanto a esses, não havia nenhuma dúvida. Tinha até uma senhora que estava excluída, uma avó de uma jovem de 18 anos que tem feito relatos sobre o drama vivenciado por esse grupo ali na zona de guerra, mas a avó também foi incluída, e todos estavam lá, os 34 nomes, todos eles já checados e avalizados. Ora, qual é o sentido de não permitir que esse grupo cruzasse a fronteira, um grupo tão pequeno de 34 pessoas? Não há nexo, não há lógica, e seria necessário ou conveniente que o embaixador Mauro Vieira, o nosso chanceler, fosse explícito em relação a esse ponto. Olha, nós não encontramos lógica nisso. É preciso que as coisas sejam ditas de forma, aí sim, clara, porque os contatos do embaixador, embora ele os considere claros e objetivos, não são claros, porque eles não resultam em resultados compreensíveis.
O que ocorreu hoje é absolutamente incompreensível. E a entrevista do embaixador, do chanceler Mauro Vieira, não traduziu adequadamente esse momento que nós vivenciamos hoje.